Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de resolução de questões do Enem. Vamos analisar nessas próximas aulas as questões de história das últimas provas do Enem, para estarmos bem atualizados naquilo que os examinadores têm cobrado, certo? E a gente vai praticando os nossos conhecimentos. Eu vou explicando para vocês como as questões se resolvem e vocês vão, como a gente já fez da outra vez, vocês pegam essas questões, vai ter a lista dessas questões, vocês tentam resolvê-las, certo? Anotam as questões que vocês colocam, as letras que vocês escolhem, e aí depois vocês vêm aqui nesse vídeo que eu vou explicar a questão e cada uma das alternativas. Então vamos lá. 5 questões de história do Enem de 2019. Né? A primeira, ela fala sobre a época moderna, né, século XVI, e fala sobre comércio marítimo, né? E relações relações entre os estados. Então vamos lá. Primeira questão. A ocasião fez o ladrão Francis Drake tratava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista, quando roubou as tropas de mulas que levavam ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Então, os ingleses eram comerciantes. Né? E esse Francis Drake era o quê? Ele era um capitão de navio, ele tinha um navio de pirataria, ele era um pirata. Né? O que é que o pirata fazia? Ele saqueava outros navios ou lugares, costas, né? Onde ele visse fraqueza, ele ia lá e arrebatava a riqueza que ele poderia. E naquela época, né, a coroa britânica, o Estado da Inglaterra, eles tinham, né, o serviço dos piratas, né, como algo aceito pelo Estado, porque o Estado ia se beneficiar de alguma forma, seja sob forma de impostos, seja sob forma de pagamento. Então o pirata, por exemplo, ele podia pagar ao governo para que o governo fizesse vista grossa ou que permitisse abertamente que ele fizesse esses saques, né, que eram roubos, né? Por isso que a questão começa dizendo a ocasião faz o ladrão. Então você veja que ele era inglês, o Francis Drake, ele estava de acordo com a rainha Elizabeth I, essa que reina agora é a segunda, Elizabeth II, né? E o principal inimigo da Inglaterra naquela época era a Espanha. Aqui fala contra a Espanha papista, né? Papista é um modo pejorativo de falar católica, né? Porque a Elizabeth I, nessa época, já tinha acontecido a reforma protestante. Então, na Inglaterra, os ingleses já eram anglicanos, já tinham rompido com Roma, enquanto que a Espanha era muito fiel ao Papa em Roma, chamada papista por causa disso. A Espanha católica. E na América do Sul, fala aqui do Chile, do Peru, né, do Panamá, que é já ali na América Central. E naquela época, a Espanha tinha descoberto aquelas regiões, era a América Espanhola, né? Então, a América, o continente americano, ele foi dividido ao meio, né, entre Espanha e Portugal. Naquela época, Espanha e Portugal eram as maiores potências do mundo. A Inglaterra não era uma potência tão forte quanto a Espanha, né? E muita da riqueza que a Espanha e Portugal conseguiram foram através do comércio, porque eles navegavam o mundo inteiro, né? Cristóvão Colombo, né, que era um navegador italiano, genovês, a mando do rei da Espanha, ele descobriu a América em 1892. E 8 anos depois, em 1500, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né, servindo o Estado português. Então, também eles colocaram entrepostos comerciais. Eles iam navegando, então eles acharam a Índia, acharam
o Extremo Oriente, a China, e eles colocaram colônias, entreposto. O que é um entreposto? Entreposto é um local que você chega lá e você coloca um centro de comércio, um mercado, para você negociar com aquelas mercadorias daquela região e você pagar em dinheiro, e esse intercâmbio comercial vai enriquecendo as pessoas. Então, com o comércio eles enriqueceram muito, e com a exploração, claro, dos minerais, das riquezas naturais da América. E aqui você veja, o Francis Drake, o pirata, ele saqueava, né, a guerra de pirataria contra a Espanha. Né? Guerra de pirataria contra a Espanha. E ele saqueava o ouro do Peru, né, o ouro que era trazido do Peru para o Panamá, era o ouro espanhol. O ouro que os espanhóis pegavam aqui da América do Sul. Né? E a Rainha Elizabeth, ela ia deixando. Né? Embora fosse cristã, né? Eram reinos cristãos, a Inglaterra, embora protestante, mas era cristã, e a Espanha cristã, e sabia que o roubo não era uma coisa permitida, mas a Inglaterra, ela durante um tempo, ela fez essa vista grossa, né? Para enfraquecer também a sua inimiga, que era a Espanha. Tá? Então essa é toda a conjuntura. Aí vamos lá. A tática adotada, o comando agora. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para... Qual foi a tática adotada pela Inglaterra que está citada no texto? Né? A pirataria, né? O roubo. Né? Então foi um meio encontrado para quê? O que ela queria conseguir com essa cumplicidade com o roubo dos piratas? Né? Ela queria estabelecer o crescimento da economia mercantil. Né? Ela queria fazer comércio com os espanhóis? Não. Não se trata disso, então não é essa a questão. B. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. Opa, o que ela estava fazendo? Né? Deixando que o Francis Drake, pirata, ele roubasse os territórios americanos, que pertenciam à Espanha. Então essa é a questão. Letra B. Conquistar as riquezas dos territórios americanos. Nós vamos analisar as outras questões também. Né? Letra C, legalizar a ocupação de possessões ibéricas. Não é? Ibérica significa a Península Ibérica, é a Espanha e Portugal. Né? Então as possessões ibéricas eram o quê? A América Espanhola e a América Portuguesa. Então os ingleses queriam ocupar a América Espanhola e Portuguesa, América do Sul? Não. Né? Então não é essa a questão. Legalizar a ocupação como se eles já tivessem ocupado e depois fosse legalizar, nada disso, né? Não tem nada a ver. Letra D, ganhar a adesão das potências europeias. Bom, não se fala em potências europeias, né? Nessa época, as nações europeias elas viviam em guerra, viviam em conflito e viviam fazendo alianças umas com as outras contra outras alianças. Né? E às vezes mudavam de ideia e desfaziam uma aliança com o país para fazer outra. Então, mas não é nada disso que fala a questão aqui. Né? Então, também está fora de questão. Letra E, fortalecer as rotas do comércio marítimo. Veja, a Inglaterra vai se transformar na senhora dos mares. Ela vai ter a maior marinha mercante do mundo. E quando isso acontecer, ela vai se tornar a principal potência do mundo. Né? Aí a Espanha vai cair e nos séculos 18 e 19 a Inglaterra vai se tornar o país mais poderoso do mundo, sobretudo por causa da sua marinha. Lembre que a Inglaterra, se olhar no mapa, ela é uma ilha, não uma ilha muito grande, não, é pequena. Né? Então, ela não tem como ter um exército grande, né? Um exército com muitos soldados, né? Como a França, como a Alemanha, como a Espanha também, que tem um território muito maior. Mas o que a Inglaterra pôde fazer para crescer, para ser uma potência? Ela desenvolveu a sua marinha. Né? Então ela se tornou a principal potência mundial. A sua marinha era tão poderosa que ela tinha possessões, ela tinha colônias em todas as regiões do planeta. Se dizia que o Império
o Império Britânico era um império onde o sol nunca se punha, porque quando estava escuro em um lugar, estava claro em outro, e ali havia uma possessão britânica. Então a Indonésia era possessão britânica na Ásia, havia um entrave na China, Hong Kong, né? A Palestina, a Índia, né? Então a Austrália, então todas essas regiões eram colônias britânicas. E elas se desenvolveram, sobretudo, por causa do seu comércio, né? Comércio marítimo. Mas, veja, estamos ainda no século... qual século? XVI. No século XVI, a Inglaterra não tinha desenvolvido ainda o seu comércio marítimo. Então, também não é essa questão. Você fortalece algo que você já tem. E o comércio marítimo britânico, né, no século XVI ainda era incipiente. A Inglaterra ainda era uma monarquia, era um país novo, né, que tinha sido uma monarquia absoluta nova ainda, tá? Então é isso, a questão na letra B, tá? Segunda questão, vamos lá. Produzida no Chile no final da década de 70, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da... Então, essa imagem aqui, né? A imagem, uma fotografia aqui de um índio, né? Pessoas aqui, indígenas, né? E aqui a frase: Nuestra cultura no cabe en sus museos. Né? A nossa cultura não cabe nos seus museus. Então, essa pintura foi produzida no Chile, né? Isso aqui na verdade, isso aqui é um painel, né? Uma parede, na década de 70. A imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da... Né? O que causa esse conflito entre culturas? Porque a imagem está dizendo aqui que a cultura indígena ela não cabe nos museus, né, do Chile. Quer dizer que é um choque entre a cultura que se considera digna de se colocar no museu, é uma, e a cultura popular do povo é outra, né? Então, esse conflito, né, ele expressa o quê? Né? Seria, letra A, a valorização do mercado de obras de arte? Não, aqui está falando de um conflito. Né? Então, não estamos querendo valorizar o mercado de obras de arte. Não tem nada a ver com a questão. Letra B. Esse conflito é decorrente da definição dos critérios de criação de acervos. Né? O que é um acervo? Um acervo é um conjunto de obras de arte, certo? Um conjunto de obras de arte. Então, um museu ele tem um número de obras de arte, ele tem um acervo. O conjunto das obras do museu é o acervo. Então, o conflito entre culturas, que a fotografia fala, seria decorrente da definição dos critérios de criação de acervos? Sim, essa é a resposta certa. Por quê? Porque a gente tem o seguinte: se o pessoal reclama aqui nessa imagem, né, a nossa cultura não cabe nos seus museus, então a gente expõe na rua, né, em painéis na rua. Então quer dizer o quê? O pessoal que escolhe os acervos dos museus, né, ele tem um critério que é diferente do critério dessas pessoas que colocaram esse painel aqui. Né? Então, o critério para a escolha do acervo, ou seja, de que obras de arte vão ser colocadas no museu, o critério para decidir quais são as obras, que é o ponto de discordância entre essas culturas, o ponto de conflito entre essas culturas. Tá? Então, a questão letra B. Certo? Mas vamos ver as outras. Ampliação da rede de instituições de memória. Né? Instituições de memória não são só museus. Né? Qualquer instituição que, de alguma forma, guarde a história do povo, a memória do povo, né? É muito necessária. Né? A instituição de memória não é necessariamente um museu. Né? Há outros tipos de instituições assim, centros culturais, diversos outros. Então, a ampliação não tem nada a ver também com, não toca no conflito, né? Que já é o conflito.
A gente tem que precisar aprender a identificar as palavras-chave, as questões. Tá? Letra D. Burocratização do acesso de espaços expositivos, ou seja, é difícil. Né? A burocracia é quando você coloca muitos obstáculos, né? Muitas regras, né? Para as pessoas terem acesso ao espaço expositivo dos museus. Será que é isso? Será que as pessoas são impedidas de entrar nos museus? Também não é o caso aqui. Né? É dificultado o acesso das pessoas por causa da burocracia. Então. Letra E. Fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Bom, a questão não fala em território, né? Fala entre culturas, né? Um conflito de culturas. Tá certo? Daquilo que vai ou não ser exposto no museu. Essa é uma questão, né, que fala muito da questão da memória, da identidade, da cultura dos povos, né? De acervos. Então, é um tema mais, digamos assim, mais técnico, né, da história. Não trata de uma história específica propriamente dita. Mas é isso daí. Terceira questão. Vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. O comando está aqui. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar qual é a consequência dessa declaração? Né? Essa declaração trouxe algo novo para as relações internacionais. O que foi? Né? Então, a gente precisa entender o seguinte. Em 1948, né, é criada a ONU, é feita essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente está a 3 anos de distância do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo ficou destruído, né? exceto pelos Estados Unidos, pela América do Norte, pela América como um todo, né? Que não teve muitos conflitos, teve uma ou outra escaramuça por submarinos, né? Submarinos alemães que vieram ao Brasil. Mas não teve, a guerra não chegou no território da América como um todo, do norte e do sul. Mas na Europa, né, a África, sobretudo o norte da África, a Ásia, né, por causa do Japão no Extremo Oriente, na Oceania, Austrália, né, aquele monte de ilha que tem no Oceano Pacífico. Então, todos esses lugares foram palcos de guerra. Foi uma guerra mundial. O mundo ficou exaurido, né? Os Estados Unidos foi que injetou muito dinheiro depois da guerra, chamado Plano Marshall, para reconstruir o mundo inteiro, né? Sobretudo a Europa e o Japão, que foram os mais destruídos, lugares mais destruídos. Então, o mundo estava em choque diante de tanta violência, tanta morte, né? Foram 55 milhões de pessoas que morreram entre civis e soldados. Civil é aquele que não é soldado, que não é militar. Então, 3 anos depois, as nações elas vão se reunir na ONU e vão fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que eles querem dizer com essa declaração? Eles querem dizer que todos os homens têm o mesmo direito, têm o direito de ter vida, de ter um trabalho, de ter uma família, de escolher a sua religião, de escolher as suas concepções políticas, filosóficas, etc, etc. Tá? Então, qual a consequência, né, dessa declaração? O que essa declaração e a ONU ela ocasionou para o mundo depois da guerra? Né? Vamos lá. Ela ocasionou a superação da soberania estatal. Então, soberania quer dizer poder.
né? Então, o poder dos estados caiu, foi superado? Não, não tem nada a ver. Então, não é essa questão. Letra B. Defesa de grupos vulneráveis. Sim, aqueles grupos mais vulneráveis. Na Segunda Guerra Mundial, qual foi o grupo mais vulnerável? Foram os judeus, foram vítimas da violência dos nazistas. Não só os judeus. Os nazistas eles mataram muita gente, tanto nazistas como comunistas, tá? A gente ouve muito falar dos campos de concentração nazistas, mas coisa que pouca gente sabe e que os professores não dizem para vocês, mas que existem fontes históricas que comprovam isso, né? Que os nazistas eles não inventaram os campos de concentração. Eles copiaram dos russos, dos soviéticos, né? Que a União Soviética ela se constituiu bem antes, né, de Stalin, já estava no poder quase 10 anos antes de Hitler, né? Então, o Estado totalitário alemão foi construído com base, né, no Estado totalitário russo, soviético, né? Mas a gente fica no imaginário, né? O grupo mais vulnerável da Segunda Guerra Mundial eram os judeus, né? 6 milhões de judeus foram mortos, né? Em cada 3 judeus, um morreu vítima dos nazistas, né? Então é um grupo vulnerável. Era um grupo que estava espalhado pelos países, eles não tinham um Estado, porque o Estado de Israel só vai ser fundado nesse mesmo ano de 1948, então depois da guerra. Então, a Declaração dos Direitos Universais do Homem, ela vai servir para justamente proteger esses grupos vulneráveis, como os judeus, para evitar que eles fossem massacrados por grupos ou países inteiros, né? Veja, então é essa questão aqui, a letra B, a resposta, tá? A declaração, né, introduziu uma nova concepção para reduzir, o resultado foi a redução da truculência belicista, ou seja, truculência quer dizer violência, né? Você querer fazer violência às pessoas, e belicista vem de bellum, de guerra, né? Então a violência da guerra foi diminuída depois de 1948? Não, continuaram havendo guerras, né? 5 anos depois teve a Guerra da Coreia, né? Que já era uma expressão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mais pra frente a gente vai ter a Guerra do Vietnã, várias outras guerras que continuaram a existir no mundo, tá? Então não é a letra C também, né? A declaração possibilitou a impunidade dos atos criminosos, ou seja, as pessoas ou os estados cometiam atos criminosos e eles eram deixados impunes? Não, tem nada a ver. Inclusive a ONU, com a ONU foi criado um tribunal penal internacional para julgar os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, né? Então não é a letra D. Letra E, inibição dos choques civilizacionais, ou seja, choque entre civilizações. Você tem a civilização ocidental, europeia, cristã, você tem a civilização muçulmana, você tem a civilização hindu dos indianos. Então essas civilizações, elas deixou de haver choque entre elas? Óbvio que não, óbvio que não. Essas civilizações estão em choque ainda. Você veja os atentados terroristas dos muçulmanos, eles ocorrem como um choque de civilizações, né? Então esse choque de civilizações não foi inibido, não é? Ele não deixou de acontecer por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, também não é essa a questão. O gabarito é a letra B, certo? Vamos à quarta questão. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer num tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra,
no calcanho, em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis. Em sua mudez cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar as promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados e cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria, terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Muito bem, aqui nós temos um relato aqui das pessoas que vinham de todo o Brasil, né, para a construção da cidade de Brasília. Né? Havia um projeto já antigo de transferir a capital do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil desde 1763, para um local mais ao interior, mais para o centro do país, e que fosse, estando no centro do país, ele teria essa possibilidade tanto de ficar mais salvaguardada a capital. Então, quando está um país numa guerra, o que você quer construir é a capital, porque na capital estão toda a estrutura do Estado. E também para que ficasse, sendo a capital um local central, faria com que o país inteiro ficasse integrado, porque a vida no Brasil sempre foi muito mais movimentada. As pessoas, né, as pessoas iam morar na sua maior parte, ou a maior densidade demográfica do Brasil está no litoral. Todo o litoral brasileiro são as cidades mais importantes, as cidades mais populosas. Então, colocar a capital no interior seria, em tese, um modo de integrar o país. E para a construção de uma cidade, você precisa de mão de obra, você precisa de pessoas para trabalhar, e elas vieram de todo o Brasil, de todas as formas possíveis, elas foram chegando, né, aos poucos para, durante vários anos, se ocupar de construir a nova capital. Eu comando aqui. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e os socioeconômicos indicados, respectivamente, entre os elementos políticos e os elementos socioeconômicos. Esses elementos no texto estão indicados, né, respectivamente, ou seja, vão ter uma dupla de respostas, né? O E aqui, E, uma dupla de respostas que equivale a esses elementos políticos, a primeira, né, o primeiro grupo ao segundo elemento. Então vamos identificar quais são esses elementos nas opções. Então seria um elemento político o apelo simbólico, e seria um elemento socioeconômico a migração interregional? Sim, essa é a questão. Por quê? Apelo simbólico, você vê pelo texto que ele é um texto poético. Ele não, embora não seja uma poesia, né? Mas ele é um texto poético que ele fala de vários símbolos, né? Voltando aqui, ó, construir um ritmo novo, forças vivas da nação, vontade de trabalhar, confiança no futuro, um novo tempo, não é? E falava dos homens como eles eram, né? Homens simples, quietos, pés de raiz, rostos de pedra, vinham de todas as partes do Brasil, de diversas formas, carro de boi, lombo de burro, pau de arara, né? Aí fala terra de sol, terra de luz. Então isso tudo é uma linguagem simbólica, uma linguagem mística. Então tem um apelo simbólico ao elemento político. Tá? E o elemento socioeconômico, a migração interregional. De fato, as pessoas tiveram que, para construir Brasília, vir de outros lugares, migrar das cidades onde elas viviam para construir, né, e ocasionalmente morar em Brasília, né, porque a cidade foi construída do nada. Tá? Então, essa é a primeira questão. Essa letra A é o gabarito da questão. Seria a organização sindical, elemento político, não se fala em organização sindical. Né? Expansão da capital, elemento socioeconômico não construída, não se expande, aumenta algo que não existe ainda, né? Você está construindo. Elemento político, a segurança territorial, não se fala em segurança do território. Né? Eu mencionei que, é claro, no estado de guerra você pode defender mais facilmente o país indo para o interior, do que se ele estiver no litoral do país ou perto das fronteiras com os outros países. Mas ainda assim não se fala em segurança nacional aí. Estabilidade, então aqui já mata a questão, né? Estabilidade financeira também não se fala nisso. Consenso partidário, não se fala em partidos políticos. Né? Modernização rodoviária, você vai ter que construir rodovias para ligar a nova cidade, a nova capital ao resto do país. Poderia ser isso daqui, só que não se fala em consenso partidário, então isso já anula a questão inteira.
a alternativa, né? Então, é a perspectiva democrática e eficácia dos transportes. Realmente, a eficácia dos transportes, você precisa ter uma rede de transportes para movimentar as pessoas, mas não se fala em perspectiva democrática, né? Que é o elemento simbólico. Então, a gabarito da questão, a letra A. E, finalmente, a quinta questão. Vamos lá. A partir da segunda, isso é uma notícia de jornal. Tá? A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Na matéria, o jornalista que eu comando, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Então, o tráfico de escravos que eram trazidos da África através do Oceano Atlântico. Então, eles iam naturalmente eles iam ser desembarcados no Brasil nas regiões mais importantes. Quais eram essas regiões? Era a Bahia e era o Rio de Janeiro. A Bahia, Salvador, era a capital do Brasil até o começo do século XVIII, então até 1763, e a partir dessa data a capital passa a ser o Rio de Janeiro. Então, veja, na segunda metade, 1763 já é a segunda metade do século XVIII. Então, o número de escravos que chegam do tráfico cresce no Rio e para na Bahia. Por quê? Então, até essa data, o que você tem? A grande atividade econômica do Brasil era o cultivo da cana-de-açúcar, que estava predominantemente presente na região Nordeste. Então, se concentrava ali para utilizar os escravos para mão de obra nas lavouras da cana-de-açúcar. Então, naturalmente, os escravos iriam ser levados para a Bahia. Tá? Mas, a partir de 1763, se transfere a capital para o Rio de Janeiro, que é uma cidade portuária que se desenvolveu bastante e era mais próxima das Minas Gerais. Nesse século XVIII, os 1700, que se descobre ouro e metais preciosos nas Minas Gerais. Tem a febre do ouro lá, as pessoas começam a migrar para Minas Gerais. E o próprio nome da província, da capitania, depois província, depois estado de Minas Gerais, fala de Minas, as pessoas iam para as minas para buscar ouro. Então isso fez com que aquela região, a região sudeste, ela crescesse muito. Então, se você tinha mão de obra ali, você precisava, claro, as pessoas livres, os garimpeiros que iam lá procurar o ouro, mas eles podiam colocar os escravos. Então, os escravos estavam inseridos ali também naquela dinâmica da mão de obra para a exploração das Minas Gerais. Então, era necessário que os escravos viessem, seria melhor que eles viessem direto para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro fica mais perto das Minas Gerais do que Salvador. Então, vamos lá. A mudança da dinâmica do tráfico atlântico, que passa então da Bahia, se estabiliza na Bahia, só que cresce no Rio de Janeiro, está relacionada à seguinte atividade. Letra A, a coleta de drogas no sertão. Errado. Quando se fala no sertão, se refere ao interior do país. E Minas Gerais, embora Minas Gerais não tenha praias, não fica no litoral, mas ela fica próxima do litoral. Você tem apenas ali o Rio de Janeiro e o Espírito Santo bem próximos e com saída para o mar. Então não se trata de drogas no sertão. Letra B, extração de metais preciosos, Minas Gerais. Fica pertinho do Rio de Janeiro. Então a letra B. Os escravos vinham em maior número, afluíam em maior número para o Rio de Janeiro, justamente para a extração de metais preciosos, do ouro. É a letra B. A produção de pecuária extensiva, a grande pecuária, a criação de vaca, boi, para animais assim, para fornecer carne. A pecuária era muito desenvolvida no sul do país, no Rio Grande do Sul. A gente fala a picanha gaúcha, a picanha argentina, que é mais ao sul do Rio Grande do Sul. Então, é naqueles locais que se desenvolvia essa atividade pecuária, não ali no meio do país, as Minas Gerais, Rio de Janeiro. Retirada de madeira do litoral. Retirada de madeira do litoral foi uma atividade importante, econômica do Brasil no começo.
né, da nossa colonização, então, sobretudo o pau-brasil, que era uma madeira a partir da qual se tirava a tintura vermelha, né? Naquela época as pessoas, a cor vermelha era um luxo, né? Tanto que as cores parecem uma cor bem próxima do vermelho, como um carmesim ou outras de violeta, é considerado uma cor de reis, né? Das vestes reais. Tá? Então eles conseguiam fazer o vermelho de uma maneira mais fácil com o pau-brasil. Então, a tintura do pau-brasil. Então, essa extração retirada da madeira litoral era comum no começo da colonização do Brasil. E a letra S foi a palavra de tabaco. Né? O tabaco foi bem cultivado no Brasil, e ainda é hoje em algumas partes, mas assim, ele não se concentrou em uma região específica, ele era bem diluído no território do Brasil. Né? A gente tem aqui perto uma grande região produtora de tabaco, que é Arapiraca, né? Conhecida como terra do fumo. Então, muito tabaco vem de lá, só que essas regiões elas eram bem separadas, né? Não era uma atividade muito significativa para a